Bom, pessoal, acho que agora entrando aqui, tava com dificuldade para começar aqui, eu acho que muita demanda no Instagram, mas só me avisem aí se vocês estão conseguindo me escutar bem. A gente vai já iniciando aqui. Vou chamar o Kleber daqui a pouco. Bom, já estamos com algumas pessoas entrando. Xandes Castro, Marisa tá aí. Vamos ver se eu consigo achar o Kleber aqui. Muitos livros, Eduardo, só não li todos ainda, mas a grande maioria sim. Bom, tô buscando o Kleber aqui para ver se eu consigo já adicionar ele. Perguntando para ele aqui como que tá o nome dele, que eu não tô conseguindo encontrar o Kleber. Vamos lá. Isso aí, GBG Silva, né? Me deu a dica aqui. Pedi para ele comentar, tô falando com ele no WhatsApp aqui, já para ele adicionar, para eu já adicionar ele aqui na conversa. Obrigado pela dica. Bom, pessoal, enquanto o Kleber não entra, tô falando para ele entrar aqui, eu acho que ele não tá conectado ainda. Ah, acabou de entrar aí. Já vamos conectar. Bom, espero que estejam curtindo as nossas lives, né? A gente fez com muito carinho todas as lives, tá aí com o Kleber. Kleber, o pessoal tava falando aqui dos meus livros aqui atrás, acho que você ganhou já de mim, hein? Alô? Estão conseguindo me escutar bem? Pessoal, eu não sei se está conseguindo escutar o Kleber. Oi, Kleber, Caio, tudo bem? opa, tudo bom? Deve ter dado algum pico de sinal aí. O pessoal do Instagram deve estar maluco esses dias aí. Tá tendo que segurar a onda de todo mundo. Estamos testando ao limite toda a telecomunicação no Brasil nesses dias aí, desde a semana passada. Quem não conhecia as lives do Instagram tá conhecendo agora, né? A gente tá ficando craque daqui a pouco Com aqui já também. certeza. Entre essas Bom, Kleber, pessoas, eu nós, né? vou. Bom, Kleber, eu já vou iniciar. Aí o Instagram também tem isso, né? Ele pega uma hora
cheia aí do live, depois ela corta. Então, para a gente já perdeu alguns minutos aí nessa conexão, eu vou iniciar com você. Antes de mais nada, eu queria um tempo aí para você se apresentar. Para quem não me conhece, também sou um dos sócios do iCities, diretor comercial. Mas hoje o papo é com o Kleber e eu vou deixar mais a palavra para ele, especialista aí na ciência de dados, né? Um tema super relevante aí para cidades inteligentes. Kleber, por favor, se puder se apresentar e mais uma vez, né, antes de mais nada, obrigado aí por essa participação, por essa colaboração de última hora aí. Bom, obrigado vocês aí do Smart City pelo convite, Caio. Acho que é uma grande oportunidade da gente refletir sobre esse momento que a gente vive e de que forma é que a ciência de dados pode nos ajudar nesse processo, né? Eu acho que antes de mais nada, deixa eu me apresentar e aí eu explico também um pouco da minha carreira assim, dentro de ciência de dados, que daí as pessoas começam a entender um pouco mais do que se trata esse tema que tanto se fala por aí, né, mas às vezes falta um pouco de definição a respeito. Minha formação de base ela é em tecnologia da informação e administração de empresas, né? Então minha graduação eu cursei essas duas faculdades e após um período no mercado de trabalho eu fui fazer mestrado, né? Mestrado e depois também o próprio doutorado em temas relacionados a investimentos, né? Realizados por organizações e os retornos que elas obtêm com tecnologia da informação especificamente. E no meu doutorado eu fui trabalhar exatamente a competitividade dos municípios brasileiros, né? Então, assim, fatores estruturantes da competitividade dos municípios para a atração de investimentos e capital intelectual. Nessas duas fases, né, de mestrado e doutorado, como é comum no meio acadêmico, eu lancei mão de muita análise quantitativa de dados, né? Então, eram pesquisas das quais a gente coletava muito dado a respeito de empresas e de desempenho de empresas e de estruturas das cidades, e isso requeria análises estatísticas bastante complexas, assim, complexas naquele momento, né, diga-se de passagem, que com ferramentas estatísticas, multivariadas e assim por diante. Naturalmente, ou seja, eu me formei cientista de dados sem saber o que era, quando não existia ainda a expressão ciência de dados. Então, assim, fazia parte da minha base formativa estudar estatística, estudei tecnologia, estudei toda essa parte de dados, mineração de dados, visualização de dados. Então, assim, tudo isso fez parte da minha formação de base acadêmica e, consequentemente, apliquei isso no meio profissional também, principalmente nos últimos 15 anos, basicamente, trabalhando com pesquisa aplicada no em setores industriais, governo, ou mesmo para indústrias diretamente via Senai Paraná. Né? Então, assim, eu me formei cientista de dados, mas quando não existia essa palavra, ela não era tão comum no meio. Não existe um curso formativo de cientista de dados. Existe, na verdade, pessoas que estudaram diferentes dessas disciplinas ao longo das suas carreiras acadêmicas e profissionais e que, naturalmente, hoje acabaram ingressando nesse mundo chamado ciência de dados. Legal. E vamos começar por aí, então, Kleber. A gente falou isso um pouco antes até, né? Para a gente, primeiramente, contextualizar, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes também, né? O termo, obviamente, em inglês é Smart Cities. E há uma dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem o que de fato é, né? Se for ver cidades inteligentes, é um tema, se você for tentar traduzir, é algo super simples, né? Colocar a tecnologia a serviço da população como uma ferramenta para trazer uma qualidade de vida para o cidadão. Numa frase você consegue contextualizar, né? Muita gente, eu acho que também tem a dificuldade de entender o que é ciência de dados, né? Então, para antes da gente começar, consegue nos contextualizar o que é realmente ciência de dados, para depois a gente partir para as perguntas aí, como relacionar isso às cidades? Contextualizar a ciência de dados, né? Só que teve interrupção do sinal, só para confirmar. É isso? Isso. Contextualizar esse termo aí, que acho que pouca gente está familiarizado. Perfeito. Bom, é a aplicação de ferramentais estatísticos, na grande maioria das vezes, né? Ferramentas de mineração de dados, técnicas analíticas, que, diga-se de passagem, elas não são novas no meio acadêmico, elas são da década de 60, da década de 50, porém, elas nunca estiveram tão facilmente acessíveis para toda a sociedade como nos últimos
nos últimos 10 anos em virtude do avanço do poder computacional e a disponibilidade dessas ferramentas todas de forma facilmente utilizável pela população de uma maneira geral, de pesquisadores de uma maneira geral. Então, assim, a ciência de dados, em linhas gerais, ela tenta buscar padrões nos dados, para daí você, a partir disso, orientar as decisões das organizações baseadas exatamente nesses dados. Então, se fosse definir em uma frase, essa seria a minha definição, né? Você aplicar a ciência de dados, toda essa parte analítica, procurando descobrir padrões do comportamento desses dados, para assim você orientar as decisões das organizações. E aí, organizações que eu digo é no sentido mais amplo da palavra mesmo, tá? São o poder público, são organizações industriais, são setores econômicos, enfim. Eu acho que a gente pode fazer um link, né? Hoje, quando se fala de cidades inteligentes, a gente fala muito de algumas. Eu costumo falar que é uma sopa de letrinhas em inglês. Uma delas é a Big Data, né? Big Data é uma dos componentes dessa ciência de dados, né? Você podia explicar melhor aí o que hoje como que se traduz exatamente a Big Data, que hoje é um mar de informações, né, que a gente tem recebido, né? Isso aumentou exponencialmente, né, a quantidade de informações que a gente tem hoje no mundo, né, ao nosso redor. Você podia contextualizar como isso tem se dado aí com a evolução das ciências dos dados, com esse enorme montante de informações? Uhum. Bom, essa parte de Big Data, ela é uma das disciplinas que compõem a realidade da ciência de dados, né? Claro que para você aplicar análises estatísticas, algoritmos de mineração, ou mesmo ou de que forma que você vai expor esse dado, essa informação na ponta, né, para o usuário que vai consumir essa informação, ele exige o combustível básico ali, que é o dado, né? Então, tantos todas as ferramentas de banco de dados, né, sejam as mais tradicionais, SQL, as mais não tão, vamos dizer assim, mais modernas, todas essas relativas a Big Data, né, de dados NoSQL, não estruturados, de redes sociais, como você citou, ou de dados de internet de uma maneira geral, eles são uma das disciplinas que compõem a ciência de dados, que é aquilo que eu particularmente chamo de engenharia de dados, ou seja, é lá que todos os modelos na sequência são abastecidos, né? Então, isso, por sua vez, essa disciplina em si de ciência de dados, ela já é bastante complexa por si só, pelas razões que você colocou, né? Você tem hoje inúmeras fontes de dados disponíveis para análise, não só aquelas internas das organizações, né? Então, uma prefeitura vai pensar em fazer o planejamento dela. Claro que ela tem dados de orçamento, ela tem dados de atendimento de saúde, de educação e assim por diante. Mas tem também as redes sociais, porque tem um monte de gente reclamando de serviços prestados pela população, da prefeitura à população, né? É, existem, existem dados circulando na internet, às vezes procurando por determinados serviços daquela própria prefeitura que podem abastecer exatamente novas ofertas de serviço ou adequação de determinados serviços da prefeitura à população. Então, assim, essa a disciplina Big Data, a disciplina engenharia de dados, vou colocar engenharia de dados, daí é um termo mais amplo e encobre melhor todo o universo de dados, ele é uma das disciplinas que compõem a ciência de dados. Aí a gente pode falar de outras também muito importantes de ciência de dados, né? Daí entra a estatística, que é uma coisa fundamental. Nós temos que falar de pesquisa, fundamentos de pesquisa, porque hoje, inclusive, é um dos grandes maus que a gente vive da nossa sociedade. A gente está bombardeado por informação, mas muitas informações, às vezes, não com os devidos critérios de pesquisa sendo obedecidos, muitas vezes mera replicação de dados pela internet, o que leva a análises muito superficiais, às vezes, dos fenômenos, e que, inclusive, levam a uma desinformação da população, né? Exatamente por não ter uma análise um pouco mais elaborada em cima. E, e isso, inclusive, E se, fica à vontade. Não, acho que eu só queria pegar um gancho pelo que você falou. A gente está vivendo agora, vou até contextualizar hoje com o nosso momento que a gente está vivendo, né? Isso realmente vai ser cada vez mais importante, essa engenharia de dados, como você falou, né? Para a gente traçar novos planos aqui para frente, principalmente aí depois de toda essa pandemia, desse surto que a gente está passando. E você falou muito
qualificação, digamos assim, dos dados, né? Como hoje se coloca isso, com essa enorme quantidade de dados, como classificar esse dado realmente, se ele é preciso ou não, né? A gente hoje, até mesmo com o caso hoje do coronavírus, há uma dúvida, acho que mundial, né? Quanto esses dados que a China vem passando são reais ou não, ou até mesmo os dados aqui no Brasil, né? Será que são reais ou não? Como classificar esse tipo de dado? Como que vocês qualificam? Tem, tem técnicas para isso, né? Uma delas, primeiro, né? Você tem que preferencialmente se pautar em fontes oficiais, né? Eu começaria por aí, né? Então, inclusive, em virtude até da crise que a gente está vivendo, eu acho que nunca foi tão importante duas grandes instituições da nossa sociedade, a ciência e o Estado, né? Para serem fontes Legal. confiáveis de informação. Um segundo ponto é a triangulação do dado. Então, assim, não adianta você só se pautar numa fonte, né? Mas você às vezes tem que se triangular por distintas fontes para ver se os números todos batem, né? Então, um pesquisador ele não vai expor uma análise ou levar uma informação adiante. Uhum. A, a serem, vamos dizer assim, eles são iguais em todas as fontes, a mesma informação ela é transmitida por Transversais, todas né? as fontes, você passa a considerar que aquilo é uma informação confiável, ou seja, ela tem de fato acurácia, né? Então, esse tipo de cuidado em termos de ciência ele é muito relevante para exatamente não ficar replicando dado falso para frente, né? Então, esses seriam duas técnicas, tá? Tá. Bom, não sei se para mais algumas pessoas, para mim travou um pouco o áudio aí do Kleber, depois voltou o sinal. A gente já teve uma live hoje pela manhã, a gente também teve alguns problemas de áudio. Eu acho por essa alta demanda que o Instagram está tendo, então fica fora do nosso alcance conseguir ajustar isso em tempo real. Mas se tiver com algum problema, por favor, avisem aqui que a gente vai tentando contingenciar da melhor forma possível. Bom, a gente está falando de dados e você falou também uma palavra muito importante, né? Estado, né? Quando a gente fala de dados, existe também a questão de abertura de dados, né? Que hoje também, quando a gente já entrando para a nossa pauta principal aí para as cidades, hoje como que você tem visto essa questão de abertura de dados dos municípios, dos estados, né? Para não só a engenharia de dados, né? Para essa ciência, para pesquisa, mas até para realmente população, para startups que utilizam esse dado para criar soluções, né, para criarem outros produtos. Como vocês têm visto esse avanço aqui no Brasil sobre esse tema? Eu tenho uma experiência maior trabalhando sempre com dados de nível federal, né, Caio? Então, assim, no nível federal, eu acho que tem vários ministérios que eles eles fornecem um bom subsídio de informação hoje a respeito de educação, de dados da economia, né, do comportamento de trabalho, de emprego, de criação de estabelecimentos. Eu acho que o que falta, às vezes, é uma recorrência maior da disponibilidade do dado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes demora um ano para esse dado estar disponível. Às vezes demora 2 anos, 3 anos para esse dado estar disponível. E, às vezes, indústrias, setores industriais e, principalmente, investidores não têm esse tempo todo para ficar esperando, né? E isso faz com que a gente tenha que começar a trabalhar com projeções, né? Então, o que não é bom. Se a gente tivesse esse dado atualizado mais instantaneamente, com maior recorrência de tempo, ia ser muito melhor. Esse é um ponto, em nível federal. Quando você desce para nível estadual e municipal, aí meu amigo, aí é sertão, sabe? Tipo, É, cada um faz de um jeito, não tem padrão, e isso acaba tendo um custo em termos de engenharia de dados muito alto. Isso é uma coisa que a gente deveria começar a repensar na sociedade brasileira, sabe? Uma organização melhor entre todas as esferas para disponibilização desses dados e a cultura também de começar a liberar outros dados, como, por exemplo, da parte de segurança pública, que às vezes não tem tanta informação disponível,
a respeito. Da parte de saúde, agora a gente está vivendo um caos exatamente na área de saúde e faltam determinadas informações. Você tem datasets muito soltos assim na internet, mas não uma coisa estruturada de atendimento assim a toda a população. E assim, pensando o Estado como uma plataforma de governo, essa é a tendência quando se pensa a sociedade da informação, e o Estado vai ter que caminhar cada vez mais nessa direção, abrir dado, ou seja, você ter dados abertos disponíveis para a sociedade, para as indústrias, será uma questão estratégica de Estado. Então, assim, padrões vão ter que ser estabelecidos, governança sobre esses dados vão ter que ser estabelecidas, e muitos negócios vão ser criados baseados nesses dados. Tem muita gente, startup ou mesmo indústrias hoje, que já se conectam com fontes de dados abertos exatamente para traçar estratégias de negócio. Então, assim, isso é fator crucial, né, de investimento. Isso é inteligência, isso é uma questão de planejamento do Estado fomentar negócios. E fomentar negócios passa por ter boas informações, bons dados disponíveis para a sociedade em geral. Né? Bom, nós dois CITES aqui, nós temos um projeto, né, de diagnóstico para cidades inteligentes. Quando a gente entra realmente na linha de consultoria e a gente bate muito isso, né, que você falou, que praticamente é um sertão, né, é o que a gente recebe, né, informações de todos os tipos que não cruzam. Quando a gente precisa fazer um diagnóstico, antes muitas cidades vêm, eu quero adotar soluções Smart City. A gente falou, calma lá, primeiro, antes de você adotar, a gente precisa fazer um diagnóstico para tentar entender em que nível e situação está a sua cidade, seu município, e dentro de todas as verticais, né? Algumas delas que você citou, como educação, como saúde, como segurança, mas tem diversas outras, né? Questão de resíduos, questão de energia, questão de mobilidade, né? Transporte, como eu falei. Enfim, a gente faz esse diagnóstico, né? E aí a gente realmente se depara com essa problemática, né, da falta de centralização e falta de organização quando se tem esse dado, né, que muitas vezes também você nem tem. Eu gosto de usar esse exemplo, Caio, porque eu acho que ele é bem ilustrativo, assim. Às vezes vem comitivas de investidores internacionais interessados em fazer investimentos, assim, no Paraná ou no Brasil, né? E aí a gente sempre começa com uma história bonita, assim, dizendo da nossa colonização, que ela é ucraniana, polonesa, tal, tal, tal. Eu falo assim, É, isso tudo é legal, mas o cara quer saber o número. Qual que é o nosso mercado consumidor? Quantas pessoas a gente está formando? Quais são as nossas universidades? Que tipo de pesquisa que a gente realiza? Que tipo de instituições de pesquisa que a gente tem? O cara quer dados práticos, porque é isso que vai alimentar o negócio dele. Então, assim, se você não pensa a longo prazo, né, de uma forma organizada, estruturada em termos de dados e boas informações, esse investidor que vai fazer o grande investimento, ele não entra no negócio. Então, assim, e se você começa por isso, aí você mostra profissionalismo, ele sabe com quem que ele está lidando, ele sabe que você é um bom parceiro para ele. Então, é esse tipo de cultura analítica de dados que a gente tem que começar a criar cada vez mais nas nossas cidades e no estado de uma maneira geral. que bom. Bom, eu vi que algumas pessoas perguntaram aí da questão da live, só para responder, acho que era a Lorena, né? Só para depois pontuar para todo mundo que está escutando, se porventura cortar ou cair alguma coisa, as lives vão ficar aí no nosso stories ali. Eu acho que fica 24 horas, né? O período normal ali dos stories. Também vai dar no canal do Gas Conecta, tá? Nosso parceiro. Como mídia partner, e depois a gente vai estar colocando isso depois, posteriormente, em canais do YouTube ou até mesmo no site do Gas Conecta, para isso perdurar por mais tempo. Bom, também tem uma série de perguntas, eu estou até anotando aqui algumas delas enquanto a gente está conversando, Kleber. Queria deixar para quem também está nos escutando, fazendo suas perguntas por aqui, pelo chat, que eu vou tentando encaixar durante a nossa conversa. Bom, a gente falou sobre alguns setores, né? A gente chama aqui pelo ICITS como verticais, né? Quando a gente fala de segurança, saúde, enfim. Qual é um desses verticais aí que você tem entrado, Kleber, mais firme, digamos assim, dentro de uma engenharia, dentro de uma análise de dados maior e dentro dessa contextualização de cidades? Quais são os seus projetos ali? Onde que você tem entrado mais nessa análise de dados aqui com relação à cidade, digamos assim? Bom, o que eu tenho discutido muito ultimamente, assim, na parte de cidades e que eu acho que é o grande
o grande mote, talvez, para a discussão nossa de hoje, em virtude até do que a gente está vivendo no país essas últimas 2 semanas, é tentar cruzar toda a parte de concentração humana, populacional, né, com mais diferentes tipos de portfólios de serviços que as cidades possuem. Eu digo, quando eu chamo portfólio de serviços, é concentração industrial, tipos de comércio, parte agrícola e assim por diante das cidades, cruzando-se com dados de infraestrutura da cidade. E a infraestrutura, entenda-se, fornecimento de água e parte de saneamento básico, fornecimento de energia, iluminação pública, espaços, equipamentos públicos, equipamentos de educação, saúde e assim por diante. E por que Uhum. isso, né? O primeiro deles se liga muito ao que o Fabro estava discutindo com vocês na live anterior Na com o live Beto, né? anterior, aham. Que é, hoje você tem uma série de bairros dentro de uma cidade que eles têm uma péssima oferta de portfólios de serviço, o que leva a uma demanda por mobilidade urbana muito alta. Então, assim, repensar uma cidade passa por pensar novamente onde é que você distribui essa oferta de estabelecimentos dentro da Sim. cidade, ou onde você incentiva a oferta desses estabelecimentos na cidade, de acordo com a infraestrutura, os recursos que já estão disponíveis lá, ou aquilo que está ausente naquela localidade. Então, assim, os investimentos de infraestrutura precisam ser cada vez mais direcionados de acordo com ciência de dados, ou seja, de que forma é que você consegue estabelecer melhor um portfólio de expansão de um município, né? Ou mesmo, às vezes, áreas que são densamente povoadas, mas não têm um portfólio de serviço adequado, o que leva a uma necessidade de mobilidade, ao que leva vamos dizer assim, a uma necessidade de consumo de recursos adicionais dentro de uma cidade. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado ultimamente e discutido bastante assim com governos e municípios, porque é uma característica essencial do desenvolvimento de uma cidade inteligente. Ou seja, eu gosto de usar esse exemplo, Caio, porque eu acho que ele é bem ilustrativo. Assim, se você pega talvez tenha muita gente assistindo aí que não seja de Curitiba, né? Mas se você pega a região ali do Cajuru e Capão da Embuia, você tem uma oferta de serviços de saúde bastante baixa naquela área. Só que você tem um excedente de oferta no centro da cidade de Curitiba e no centro da cidade de Pinhais. Ou seja, essas duas áreas condensam uma grande concentração de oferta desse tipo de serviço e, consequentemente, você cria um vazio ali no meio daquela área. Ou seja, Uhum. incentiva gente. Acho que cortou aqui um pouco para mim o Kleber. Né? Então, esse é um tipo de trabalho que eu venho tentando desenvolver cada vez mais fortemente e que envolve muita ciência de dados, porque você tem que mexer com muitas fontes de dados simultaneamente e modelagens bastante robustas, assim, em termos de E, algoritmos. e, e onde que você busca as informações para repensar essa questão dos bairros, né? Como você citou agora, Kleber. Onde que você busca as informações? Quais os dados que você pega? Da onde que você pega esses dados para fazer esse tipo de pesquisa? Se você for olhar pelo lado do Ministério da Educação, você vai encontrar dados no Ministério da Educação, que ele permite analisar isso. Se você for precisar de dados de tipos de estabelecimento, você vai lá no Ministério da Economia, ele tem muita informação a respeito. Se você precisa olhar os equipamentos públicos, aí você já tem que falar com a Prefeitura Municipal. Equipamentos públicos que eu digo a infraestrutura mesmo de iluminação pública ou de saneamento e assim por diante, você vai ter que bater na porta da prefeitura, às vezes do governo do estado, para obter essa informação. Então, assim, você tem que ir buscando distintas fontes, organizar essa massa de dados, né, de uma maneira e tratar essa informação também e, consequentemente, desenvolver algoritmos para que eles consigam predizer o melhor ponto de destinação ou de instalação de determinados tipos de negócio. Aí a pergunta que determina o modelo analítico de ciência de dados do qual você vai desenvolver. Me fizeram uma pergunta aqui sobre business intelligence.
seria a mesma coisa ou não? Como que o Business Intelligence poderia auxiliar nas cidades inteligentes? O Seria a mesma BI é o coisa que está... essa engenharia de dados? Não, o BI é um estágio anterior. O BI, ele procura, vamos dizer assim, ele vai trabalhar muito mais a descrição do dado. Assim. Então, eu quero saber, por exemplo, quais que existem na cidade de Curitiba. O BI, ele pode fornecer essa informação para você, né? Ou seja, de uma forma descritiva, você vai colocar essa informação, você vai apresentar essa informação. A ciência de É dados, ela mais já uma procura um ferramenta, pouco. né? É uma ferramenta à disposição desses dados que você possui. Nada impede, inclusive, que você se utilize, às vezes, de BI para apresentar o resultado de um modelo de ciência de dados também, tá? Isso é uma coisa que pode estar trabalhando de forma conjunta. O modelo preditivo, ou seja, um modelo de ciência de dados, ele já vai um pouco mais além. Você já vai tentar criar classificações de bairros onde a localização de determinados estabelecimentos podem surtir um efeito maior. Você já vai tentar, por exemplo, olha um modelo interessante de ciência de dados que a gente está vivendo nesse momento. A gente está acompanhando online todos os casos de Covid, por exemplo, 19, nos estados brasileiros, no Brasil, em vários lugares do mundo, ou mesmo em algumas cidades brasileiras. Mas o que vai acontecer nos próximos 10 dias? Existe já dados históricos de outros países do mundo e mais das cidades brasileiras que já permitem a gente fazer essa curva de predição para os próximos 10 dias. E isso é uma curva de predição, do ponto de vista de ciência de dados, muito importante, porque você saber como é que vai ser o crescimento nas cidades brasileiras nos próximos 10 dias faz com que você destine de forma mais correta os recursos nos próximos 10 dias. Isso é uma coisa, inclusive, que vem me assustando muito na discussão do Covid-19, porque está todo mundo importando teste de Covid-19, está todo mundo importando respirador, está todo mundo tentando desenvolver em várias localidades do país e ausentes em outras localidades do país, exatamente porque a gente não pensou nos próximos 10 dias. E, bom, já acho que tratando desse assunto, né, super atual, sobre esse surto, né, essa pandemia do Covid, como que a gente poderia tratar, como que a gente poderia oferecer, porque, como você falou, né, a gente vai, acho que muita coisa vai começar do zero, digamos assim, né, e depois que isso tudo passar, né, todos aqui rezando para que isso passe logo, para onde ir os investimentos, né? Para onde vão ser feitos os investimentos para reerguer a economia, para a infraestrutura das cidades, para preparar melhor a saúde para para uma outra pandemia que possa vir a surgir. Como que a gente pode utilizar todos esses dados, né, para preparar o que vem pela frente, né? Como você falou, acho que a gente vai ter um grande milestone depois que também tudo isso acabar de falar como seguir daqui em diante. Eu acho que daí a engenharia de dados vai ser elementar, né? Vai ser fundamental para a gente tomar as decisões certas. E principalmente porque essa pandemia que a gente tem vivido, ela está afetando diretamente o setor de serviços de uma maneira geral, o setor comercial, né, do Brasil, né, das cidades brasileiras. E quando você mexe no setor comercial, você está falando de praticamente 50% da força de trabalho brasileira empregada, né? Então, os riscos de colapso, assim, né, do própria estrutura de seguro-desemprego e de quebradeira generalizada em vários negócios do Brasil, ela é muito eminente e ela está do nosso lado. Muitos negócios não sobreviverão se a gente se manter em quarentena nas próximas semanas. Aí. E aí o Estado entra como uma força muito importante em termos de tentar fazer investimentos estruturais para tentar reaquecer toda essa economia. E aí investimentos assertivos precisam ser feitos. Né? E aí investimentos assertivos que eu digo é começar a criar, pensar em investimentos de infraestrutura urbana, seja espaços de convivência de uma maneira geral, ou mesmo fomentando determinados tipos de negócio com isenção tributária, que faça reaquecer essa economia. Né? E aí
pensar quais são esses setores, pensar que tipo de incentivo, pensar quais são esses setores, que tipo de investimento em infraestrutura pode ser feito, né, para que reaqueça isso tudo, isso é um trabalho de ciência de dados, senão fica muito... Claro que você tem determinados investimentos que você já fez no mundo, às vezes que você pode se utilizar como parâmetros, mas é achismo, às vezes, achar isso, pensar isso. Se você puder combinar isso com ciência de dados, você consegue ter uma assertividade maior nesses investimentos que serão feitos, né, ou de incentivos que serão dados aos setores mais afetados por esse, por esse processo que a gente está vivendo agora na sociedade. Né? Então, eu acho que a ciência de dados tem um papel muito importante nesse processo, sem dúvida nenhuma. E aí, Quais? inclusive, eu Hum, gostaria só de fazer um adendo, Caio, que eu claro. falei inicialmente, quando você me pediu para definir o que era ciência de dados, eu disse, é você tentar encontrar padrões no comportamento dos dados e assim por diante. Infelizmente, nesse momento, não tem mais padrão. Nós estamos vivendo uma coisa que é completamente atípica. Inclusive, quando você pega em ciência de É. dados, uma das coisas mais comuns é você eliminar os valores atípicos, os outliers, assim, para você definir os padrões de comportamento mais gerais, assim. Agora, isso que a gente está vivendo é completamente atípico. Então, nós vamos ter que se utilizar de ciência de dados para pensar após isso. Né? Onde é que a gente vai investir? Onde é que o Estado deve investir forças, dinheiro, recursos para poder reaquecer a economia? Isso vai ser extremamente estratégico, sem dúvida nenhuma. Bom, legal. Antes de entrar na pergunta ali da GBI Brasil, que mandou uma pergunta aqui para nós, aproveitando esse gancho, acho que não dizer de cidades, mas quais países que estão mais à frente nessa questão de ciência de dados, né? Você acha que para se tornar uma cidade inteligente, a gente vê isso como fundamental? E quais das cidades está se utilizando dessa ciência de dados para conseguir ser uma smarter cities, né? Ser uma cidade mais inteligente? Qual seria o país referência? E fazendo uma segunda pergunta em cima disso, como que o Brasil está em cima disso? Como que você vê a situação no Brasil? Eu acho que os países asiáticos, assim, principalmente Japão, Coreia do Sul, eles são bastante avançados nesse sentido. Assim. Eu já vi coisas assim apresentadas pelos japoneses assim que impressionam muito, assim, de saber no próximo dia quantas pessoas serão atendidas um determinado estabelecimento comercial, um bar assim, quanto que o cara precisa de troco, né, de moeda corrente para poder dar os trocos para as pessoas e qual que vai ser o padrão de consumo. E o cara acertar isso, tipo, 95%, entendeu? Então, assim, ele sabe exatamente como vai ser o dia seguinte. E as cidades já giram em torno disso, de saber quantas pessoas que vão cruzar determinadas vias, qual que é o dimensionamento da infraestrutura de transporte ou de calçadas nas cidades, né, de acordo com o volume de pessoas. Então, assim, eu vejo o Japão muito adiantado nesse sentido. A China também, né? A Ah, certo ponto também acho que é um dos sim, países de referência, né? Acho que a gente podia citar também o aplicativo, um dos maiores aplicativos, né, que a gente não conhece aqui do lado ocidental, que é o WeChat, é o principal aplicativo lá da China, para quem não conhece, que é a mesma coisa que você tem o WhatsApp, Instagram, Uber, aham. iFood, tudo no mesmo aplicativo só, né? Banco, tudo é no aplicativo só, né? Eu fico imaginando o tamanho dos dados, né? Você sabe quando a pessoa se locomoveu, o que ela comeu, o que ela transferiu de dinheiro, com quem que ela está se relacionando, né? Imagine a quantidade de dados que poderiam ser tratados, né, quando você tem um aplicativo único. Não, basta ver o que foi feito na Coreia agora com o Covid-19, né? Isso foi um dos grandes efeitos em termos de controle da pandemia naquele país, né? Ou seja, se o Caio foi identificado como o Covid-19, eles já cruzavam por todas as torres de transmissão, por áreas que o Caio passou, que outras pessoas passaram por aquelas áreas e ficaram próximas ao Caio, e, consequentemente, já aconselhava essas pessoas a entrarem em quarentena. Ou seja, eu juro para você que eu tentei essa semana implementar isso, mas ninguém me deu nem retorno sobre a abertura desse tipo de informação, porque nossas leis não. Não permite, né? Respondendo a tua pergunta original, os países asiáticos para mim são principalmente ali Coreia do Sul,
China, eu diria, a China, eu não gostaria de usar muito o exemplo da China, Caio, porque assim, ao mesmo tempo que eles têm muita tecnologia e eles Sim. criam toda essa economia no entorno, existe um problema lá que é a falta de democracia da Exatamente. informação. Não, Assim. regime Então, completamente assim, diferente. A informação vem de uma maneira totalmente diferente, com certeza. é, então, assim, É tratada de outra acho que eles forma. fazem, acho que eles fazem grandes coisas, muita tecnologia, mas quando você fala de lei de geral de proteção de dados, todo mundo está tentando se proteger exatamente da China, né? Então, Bom, o Antônio um citou pouco aqui passa. a Estônia, né? A gente sabe que hoje, como digitalização, né, é um principal país hoje referência no mundo como um país digital, né, onde todos os dados, todas as soluções hoje são de maneira digital. O que que você tem visto aí com relação à Antônia? A pergunta do Antônio aqui para gente. É um país muito menor do que o nosso, né? Então, assim, a facilidade com que você implementa isso, de certa forma, ela é mais facilitada, né? O problema é você tentar avançar em cima de um país como o nosso, em que você tem distintas classes sociais, nem todo mundo tem acesso a todos os meios de telecomunicação, nem todo mundo tem acesso às melhores tecnologias, né? Então, nem todo mundo tem um nível de instrução Uhum. adequado para se utilizar e ler essas informações de uma maneira apropriada, né? Então, é difícil às vezes você usar como comparação um país como a Estônia, né? Eu gostaria de que a gente tentasse se comparar com o Japão, tá certo que a gente tem uma distância em termos de uso de tecnologia para eles, mas eu acho que em termos de planejamento e uso de ciência de dados, eu acho que é muito mais compatível com a gente, assim. É uma Claro que referência. as pessoas têm mais renda, as pessoas têm mais acesso à tecnologia lá, mas eu acho que eles têm complexidades em termos de administração tão grandes quanto a nossa. Talvez até mais, porque eles têm bem menos recursos que a gente, né? Naturais. Então, usar de forma racional os recursos lá faz parte da constituição da sociedade deles, né? Coisa que a gente deveria começar a aprender cada vez mais com eles. Bom, mais uma pergunta aqui do pessoal. O Gustavo, acho que é Gustavo Arruda, perguntou aqui como que a população poderia participar para definir quais dados são estratégicos para o desenvolvimento da cidade. É uma boa pergunta. Hoje em dia, o único canal que a gente tem é via lei de acesso à informação, né? Então, assim, às Uhum. vezes você quer um determinado dado que você sabe que existe, você tem que entrar lá, pedir o dado, aí fica na fila, às vezes eles entendem que você não é elegível a obter essa informação. Eu acho que a gente tinha que regulamentar melhor essa né, a maneira como a gente abre esses dados e torná-los recorrentemente disponíveis a toda a sociedade. Né? Eu acho que via lei de acesso à informação e falando por meio dos canais de comunicação com prefeituras, governo de estado e países, o governo federal, você consegue acesso, tá? Mas tem que passar por esse processo burocrático. Não é uma coisa que tá lá, está disponível, né, para que qualquer um acesse. Isso ainda a gente precisa amadurecer um pouco mais. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, exatamente pela questão da LGPD, que muitas vezes os governos acabam se escondendo atrás de determinadas leis para poder omitir ou não disponibilizar esses dados para a Exato. população. Então, assim, eu não quero o dado do Caio, mas eu queria saber quem é o Caio sem identificá-lo, entendeu? Porque isso para mim é importante. Isso é Claro. importante para uma análise Perfil, né? de um. Exato. Então, assim, pensar isso eu acho que talvez a gente até esteja invadindo, né, o tema de outras lives aí da Smart City, Caio, mas porque eu acho que deve ter lives que vão tratar desse tema Claro. especificamente, né, de dados abertos, mas regras deveriam ser estabelecidas e eu acho que a gente tem que se organizar enquanto sociedade para fazer essa requisição. O governo tem que ser cada vez mais uma plataforma de fornecimento de dados e de processos digitais à população. Isso é o caminho, isso é a tendência, que é o caso da Estônia que você citou, né? Então a gente Sim. vai ter que trabalhar E cada o vez mais nessa direção. nosso amigo Ranieri mandou uma pergunta aqui para nós também. Teve conosco lá em Barcelona durante o Smart City Expo World Congress em 2019, junto à nossa comitiva.
brasileira. Perguntou assim, como que o governo poderia começar a implementar isso no nosso país. Eu acho que o isso que ele quer dizer é quando a gente estava falando justamente sobre esses outros países, como você citou o Japão, mas então reformulando um pouco a pergunta dele, como que o governo poderia de fato acelerar e melhorar essa qualificação e abertura de dados? Se tem realmente alguma coisa que eu falo, Caio, realmente, se o governo fizesse isso, ia melhorar muito mais e a gente ia ter um salto de era aí com relação a esses dados. Eu acho que é começar a criar uma cultura analítica de dados no poder público, sabe? Hoje, infelizmente, a gente não tem isso. Na verdade, a nossa sociedade está passando por esse processo de transição, de transformação, né? Então, assim, a maior parte dos executivos públicos e privados, eles não tinham tanta informação, não tinham tanto dado disponível para construir modelos analíticos, modelos de ciência de dados para tomada de decisão. Hoje isso está cada vez mais disponível. Então, assim, nós estamos falando de um processo que passa por requalificação de boa parte desses gestores públicos e privados e de uma formação de uma nova geração de gestores que já vai nascer mais imersa nesse meio digital, né? Então, nesse meio de aplicação de ciência de dados para tomada de decisão de negócios. Então, é um processo. É um processo que talvez seja até acelerado pelo momento que a gente esteja vivendo agora, que requer cada vez mais soluções inteligentes e aplicações de recursos de uma forma mais racional, né? Então, esse é um caminho que a gente vai ter que seguir. Agora, passa também, e eu acho que, pelas minhas experiências, assim, vivendo com algumas organizações e lidando com algumas organizações, eu acho que isso tem que ser top-down, entendeu? Não adianta pensar que o cara lá na base, um técnico, às vezes um gestor de nível operacional ou tático, está tentando implementar isso. Cara, tem que vir no nível estratégico. Se o prefeito, se um gestor público de nível estratégico não falar assim, o que o dado me diz a respeito do investimento que a gente tem que fazer? Se ele não faz as perguntas certas, naturalmente vai ficar naquilo que é o feeling, e aí o feeling a gente sabe que às vezes vai por aquilo que quem grita mais alto, né? Então, assim, isso tem que ser top-down. Se a pergunta se a gente não começa a criar essa cultura, né, de tomada de decisão baseado em dados, e, e lá no nível estratégico, a gente vai ter dificuldade para fazer essa transição, sabe? Sendo, esse é, para mim, Agora, isso passa, obviamente, como eu coloquei inicialmente, passa por educação, né, de requalificação de gestores, de uma formação de uma nova geração de gestores públicos e privados. Tá. Estou voltando aqui uma pergunta do pessoal do GBI Brasil. Achei que vai ser mais complexa essa pergunta. Vamos ver como que você se sai aí, Kleber. As cidades inteligentes prevêem adaptação na saúde, economia, estrutura da cidade. Os dados já previstos de mudanças climáticas, não sei se eu respondi no tempo certo, mas vamos puxar aqui com relação a mudanças climáticas e como que isso tem se tratado com relação aos dados. Olha, eu nunca vi ninguém no meio público se utilizar de dados climáticos para tomada de decisão. Assim. Eu nunca vi. Talvez exista, eu desconheço. O que eu já vi, e eu acho sensacional, inclusive, esse é um setor, inclusive, da nossa economia que precisa tirar absolutamente o chapéu, que é o setor agrícola. Eles se utilizam massivamente de dados climáticos para, inclusive, pensar que dia é o mais adequado para ele fazer a aplicação de fertilizantes, por exemplo. Mas e puxando para as cidades aqui, você acha que essas mudanças climáticas que a gente tá vindo, né, a sofrer, você acha que esses dados também das cidades podem nos ajudar a balizar, né, para que caminho que a gente vai, para talvez atenuar, digamos assim, as mudanças climáticas que o mundo vem sofrendo? Talvez eu não tenha entendido muito bem a pergunta, então. É, Eu acho que ele quis dizer mais com relação às mudanças climáticas, né? Que o mundo vem sofrendo por causa das cidades, né? Hoje, a maioria da população vive nas cidades, as cidades realmente são causadores, digamos assim, né? Do CO2 emitido. E a gente está passando por esse momento, né? De mudanças climáticas. O quanto que esses dados, essas ciências de dados, poderiam auxiliar a gente tomar as decisões certas a enfrentar esse problema. Se eu tiver errado, sim, a tem. IGB me corrige quanto à pergunta que eles fizeram aqui.
É, vamos pensar alguns casos, vamos ver se é isso que você está imaginando. Vamos pegar os casos, por exemplo, de São Paulo e Rio, né? Todo ano, no mês de janeiro, a gente vê São Paulo e Rio debaixo d'água. Assim, por dados históricos de esgotamento sanitário, das questões climáticas típicas desse período do ano, a gente já sabe que vai ter um excedente de chuva e a gente Isso. já sabe que a infraestrutura urbana dessas cidades E ela todo não ano é a mesma suporta. coisa, né? E Impressionante. todo ano é a mesma coisa. E todo ano é a mesma coisa. Todo mundo sabe o que vai acontecer, Uhum. só que todo ano a notícia sai da mesma forma, dizendo: ah, foi um excesso de chuva. Cara, é a mesma quantidade de chuva todos os anos. Não mudou isso. A questão é que a infraestrutura ela não foi adequada para aquela quantidade de água, ou seja, tem mais gente circulando, tem mais estabelecimentos naquela região, consequentemente você não consegue dar o escoamento adequado e aí tem um estrangulamento da infraestrutura. Então, assim, isso passa por ciência de dados também, pensar, né, de que forma você tem que adequar essa infraestrutura para o crescimento da cidade. Isso pensando no longo prazo. Pô, se você tem uma população de 2 milhões hoje, mais ou menos, que a gente tem 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 em Curitiba, se a gente quer crescer, né, mais em termos industriais, em termos econômicos, a gente vai ter que expandir nossa infraestrutura naturalmente, porque senão ela se torna É, sobrecarregada em virtude da nossa necessidade da nossa demanda. Né? claro. Pessoal É participando. isso, Caio? Quem perguntou aí era isso que você É GBI estavam. Brasil. Vou perguntar se eles estiverem online aqui. Eu também estou perguntando se era exatamente isso, mas acho que foi um tema super relevante. O pessoal também comentando aqui. A Dani Abreu falando que a infraestrutura tem que ser sustentável e inteligente. Marcelo falando que a Frente Parlamentar Ambientalista também acompanha esses dados para o gerenciamento de políticas públicas, né? Muito interessante. Falando aqui também o João falando de Curitiba, que também estão construindo um plano de ação com base nessas duas nessa base de dados. Então, acho que é um tema aí super interessante, super relevante. GBI Brasil deu um positivo para a gente aqui, Kleber. Acho que a gente passou no Mas, tempo. mas eu acho que é um ponto importante também, e retomo uma fala que eu fiz agora há pouco, que é se preparar para o futuro também é uma forma de mostrar que a cidade está preparada, tem os seus planos de expansão, né? Ela está se preparando já para esse processo de crescimento. Né? E isso passa, obviamente, por infraestruturas de saneamento, de mobilidade, de fornecimento de energia, de uso racional desses recursos tão importantes para uma cidade. Legal. Bom, muito bom. A gente vai meio que encerrando por aqui. A gente tem mais aí 3 minutos aproximado. Queria ver se você queria dar um último recado. Era para a gente estar agora pessoalmente aqui, né, Kleber, nesses dias aí 26, 27 aqui em Curitiba. Mas que bom que a gente está conseguindo pelo menos bater esse papo e conseguir também entregar conteúdo. Muita gente aproveitando, né, para estar em casa e estudando e se conectando com outro tipo de informação. Acho que isso tem sido bastante importante, interessante para a gente, né? E se você puder dar um último recado aí para o pessoal também Eu sobre, gostaria de, por eu favor. gostaria, Caio, de mais dois, muito rapidamente, aí, antes que a Claro. gente caia. O primeiro deles, pensar ciências de dados, eu acho que a gente, como passa por um processo de requalificação, como a gente comentou anteriormente, a gente tem que começar com o primeiro passo, ou seja, pegar um primeiro problema real que as cidades vivem, pode ser esse climático, como foi citado, ou de repensar o planejamento da cidade, né, em termos de oferta de serviços, e começar a se utilizar da engenharia de dados para a aplicação disso. Eu acho que o primeiro passo é pegar um problema real e aí começar a desmistificar todas essas tecnologias de Big Data, inteligência artificial, e começar a trilhar essa curva de aprendizagem de aplicação dentro dos negócios de uma cidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ciência de dados resolve um dos problemas mais cruciais que a gente tem da nossa sociedade brasileira, que é estampar muito claramente a desigualdade social, porque você consegue literalmente, facilmente enxergar todos os problemas de desigualdade que você tem dentro de uma cidade, áreas mais pobres, áreas com menor oferta de serviços. E aí, quando você pensa no investimento em termos de infraestrutura urbana, enxergar essa desigualdade faz com que a ciência de dados oriente de
forma cada vez mais apropriada para reduzir essa desigualdade. Então, assim, demanda governança de dados, como a gente falou anteriormente, mas demanda também governança da ciência de dados, né, que deve ser aplicada para a tomada de decisão de uma cidade inteligente. São coisas diferentes, mas muito importantes. Vou deixar aqui um abraço também para a Vandete, nos mandou uma pergunta aqui. Infelizmente, a gente está com poucos segundos aqui para finalizar. Daqui a pouco o pessoal do Instagram corta a gente, porque passa de 1 hora. Mas obrigado pela pergunta, Vandete, da BDI. E, Kleber, obrigado mais uma vez pela presença. Acaba passando super rápido. Eu falei para você 1 hora, parece que passa voando aqui. A gente teria papo por muito mais tempo, mas obrigado pelo carinho, por participar aqui conosco. Um grande prazer conversar contigo. Obrigado, Caio, pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado pelas perguntas aí. Nos assistiram aí. Um grande abraço.